Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, procure um lugar calmo da casa de vocês, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Pegue o material didático, né, o livro, para vocês já acompanhando o conteúdo, o caderno, para vocês irem escrevendo, fazendo as anotações e também anotando alguma dúvida que for surgindo, tá bom? E vamos começar, né, com a nossa aula de redação ou produção textual. Inclusive, gente, esse conteúdo aqui da sinopse, que é um outro gênero textual, tá bom? Que a gente vai trabalhar também, ele está no livro de vocês, tá? De língua portuguesa, tá bom? Seria o capítulo 5, né? Que a gente está avançando já para o capítulo 5, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, tá? Enfim, então vamos entender, né? Sinopse, como assim sinopse, né? É um gênero textual bem conhecido, né? Tenho certeza que vocês já devem ter lido várias sinopses na vida de vocês, né? É um gênero textual, gente, que a gente diz que ele é expositivo, tá? Por que expositivo? Porque ele está expondo alguma coisa, tá bom? Bem simples, né? A gente tem, gente, tipos textuais. Seriam tipos textuais. É como se fosse uma categoria maior para os textos, tá bom? Então a gente pode pegar todos os textos que existem e a gente pode dividir em 5 tipos textuais, na verdade, tá? Enfim, e aí cada um desses tipos textuais, eles vão ter um objetivo maior, né? Digamos assim. E aí a gente vai ter os gêneros textuais fazendo parte de um tipo textual, tá bom? Então, é como se o gênero textual ele fosse um exemplo de um tipo textual. Por exemplo, um desses tipos textuais é o tipo narrativo, tá bom? Ou seja, narração. Então, todos os gêneros textuais que vão narrar alguma coisa, a gente coloca aqui. Por exemplo, um conto, uma fábula, a lenda urbana, né? Tudo isso não é narração, então faz parte do tipo narrativo, ok? E um desses tipos é o tipo expositivo, né? São aqueles textos que eles vão apenas expor algo, vão apenas informar sobre algo, tá bom? Que é o caso da sinopse, né? Então a sinopse não é uma narração, você não está contando uma história, por exemplo, tá? Você está expondo alguma coisa. E o que é que você está expondo? No caso, você vai fazer um resumo, né, de algum elemento cultural. Como assim elemento cultural? Pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma série, tá bom? Então você, claro, você vai ter que ter lido antes, né, vai ter que ter visto, vai ter que ter analisado essa obra antes, e aí você vai fazer um resumo, né, que a gente vai chamar de sinopse, tá bom? Então a sinopse, ela vai ter um conteúdo de um desses elementos culturais de uma forma bem resumida, tá? E qual é o objetivo dessa sinopse? O objetivo comunicativo dessa sinopse é de antecipar ao leitor, né, as principais informações a respeito dessa obra, tá bom? Claro, sem antecipar tudo, né? Ou seja, sem contar os detalhes do livro, do filme, da série, tá bom? Então, é para atrair o leitor, né? Para quando a pessoa estiver lendo ali a sinopse, a pessoa, eu acho que esse filme aqui é interessante, que esse livro é interessante, que eu acho que eu vou gostar dele. E aí a pessoa vai ser atraída por isso, né? Vai causar um estímulo na pessoa que a pessoa vai depois atrás do livro para ler, né? Ou do filme para assistir, ou da série, né? Enfim, então ele é utilizado para isso, né? Para ser tipo uma porta de entrada para a obra em si, tá bom? Então é muito importante que a sinopse ela não tenha muito detalhe, ou seja, ela não conte o final do filme, não conta, sei lá, como é que o problema se resolveu, né? Enfim, não pode contar demais, porque se contar demais a pessoa não vai ter interesse de ir lá ver o que aconteceu, não é? Então, ela só vai ali antecipar algumas informações, claro, ela vai selecionar direitinho quais são essas informações, né? Vai colocar lá para poder estimular a pessoa que lê, tá bom? Inclusive, se vocês lerem, por exemplo, se vocês pegarem um livro, geralmente atrás do livro, né, ou então na parte de dentro, né, que seria a orelha do livro, né, que é a partezinha que tem dentro assim, geralmente vai ter um resumo desse livro também, né, que a gente pode dizer que é uma sinopse, tá? Vai ter esse resumo lá, que a gente vai dizer que é uma sinopse. Por quê? Porque ele vai contar algumas dessas informações, só que ele não vai desenvolver tudo, ele não vai detalhar, né? Ele não vai contar como é que o problema vai se solucionar, ele não vai se aprofundar tanto, tá bom? Ele vai contar um pouquinho para a pessoa ter interesse, quando a pessoa lê ali, atrás daquele livro, esse livro é interessante, vou comprar, entendeu? É tipo isso. E nas séries também, né? A gente, sei lá, a gente está procurando uma série para assistir. Aí, geralmente, você tiver uma plataforma de streams, né, para séries, enfim, elas vão estar lá catalogadas as séries,
E junto com essa série vai estar lá uma sinopse, né? A sinopse da série de maneira geral, né? Às vezes tem até sinopse por temporada, né? Ah, temporada tal aborda isso, temporada tal aborda isso. E às vezes tem até sinopse por capítulo, né? Cada capítulo, enfim, o episódio, no caso, né? Dependendo do que você está assistindo, tem ali um resumozinho dele, ou seja, tem uma sinopse, que é para quando a pessoa clicar, a pessoa já saber o que ela vai encontrar, né? Para quando a pessoa ler, ela já se interessar, enfim, tá bom? Então, a gente pode concluir que é uma narração breve, né? Ou seja, é uma história muito curta. Você não vai escrever 30 linhas de sinopse, né? Você vai escrever de forma breve, ou seja, você vai passar, vai colocar alguns elementos que você acha que vai instigar o leitor, tá bom? Então, de maneira geral, é um texto breve, tá? E a ordem é direta e em terceira pessoa. O que isso significa? Que você não vai se incluir, você não vai agir como se você fosse um personagem, não. Você vai contar em terceira pessoa, né? Você só está contando o que você viu, tá bom? E essa ordem direta quer dizer que as frases são construídas de maneira muito simples, né? De uma maneira muito prática, para quando a pessoa lê, a pessoa já entender de maneira fácil, né? Não precisa de tanta complicação assim, tá bom? E a gente conclui também que a sinopse ela não vai ter um juízo de valor. O que seria juízo de valor? Por exemplo, alguns julgamentos pessoais da pessoa, alguns comentários que ela tem, né? Enfim, de maneira geral, que vai indicar o posicionamento da pessoa em relação àquela obra. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que você assistiu uma série, você odiou a série, você achou chata, achou desinteressante, você não viu graça nenhuma naquela série. E aí você vai escrever a sinopse daquela série, alguém pede para você escrever a sinopse, e aí você demonstra isso, né? Você diz, essa série é muito chata, eu não gostei disso e tal, tal, tal. Isso você não pode fazer, por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar demonstrando um juízo de valor seu, ou seja, o que você pensa sobre isso. E aqui não funciona assim, tá bom? A sinopse, ela não pode demonstrar um posicionamento de quem está escrevendo. Então, talvez você tenha achado horrível um filme, mas se você for escrever a sinopse desse filme, você não pode demonstrar isso. Você só vai trazer alguns elementos do filme, por mais que você tenha achado horrível. E o contrário também, tá bom? Você pode ter achado incrível, sei lá, um livro que você leu, o melhor livro do mundo. Mas você ainda não vai demonstrar isso, né? Você não vai tratar ele como se fosse, sei lá, o melhor livro de todos, né? Não. Você vai agir do mesmo jeito, com todos. Você tenha gostado ou você tenha odiado, tá? Do mesmo jeito. Você só vai trazer alguns elementos da história e colocar ali, né? Pra pessoa se interessar, tá bom? Ok? E aí você vai colocar esses elementos e a pessoa que tem que se interessar, a pessoa que tem que ir lá ver o filme, que tem que assistir a série, que tem que ler o livro, e aí ela vai ter o posicionamento dela, vai dizer se ela gostou, se ela não gostou, tá bom? Então a sinopse ela não tem esse objetivo de dizer se é ruim ou se é bom não, tá? Tá bom? Ela só vai dizer o que está acontecendo na história, né? Claro, não vai explicar direitinho, vai trazer alguns elementos para a pessoa se interessar, tá bom? E o veículo, né, por onde essa sinopse ela é editada, né, enfim, ela é lida, no caso, em sites, né, hoje em dia a maioria dos gêneros textuais, eles estão disponíveis em sites, né, em jornais, né, em revistas, na contracapa do livro, né, em blogs também, né, até em canais do YouTube, né, tem gente que conta, né, um resumo dos filmes, né, que seria a sinopse, sem a pessoa colocar o que ela acha, né. Porque se ela colocar o que ela acha, não é sinopse, tá? Mas tem pessoas que resumem, né? Resumem a história de um livro, por exemplo, e é uma espécie de sinopse, tá bom? Claro, a partir do momento que ela colocar o posicionamento dela aí é outra coisa, tá? Ela pode falar a sinopse primeiro, né? Dar um resumo, e depois ela pode entrar em outra questão, se ela gostou ou não, tá bom? Mas a sinopse ela é tratada à parte, ou seja, eu não vou colocar aqui nenhum julgamento, tá? E alguns fatores que podem contribuir para uma boa sinopse, então, tá? A sinopse, gente, ela precisa situar o leitor em relação ao contexto, né? Em relação à localização e em relação à época em que a história está se passando, tá bom? Então é interessante você colocar ali o que está acontecendo mais ou menos, né? É um livro que o personagem, ele, sei lá, nasceu em Paris, no meio da Revolução Francesa, por exemplo. Então é interessante você colocar isso, coloca onde é que ele está, onde é que ele nasceu, qual é o contexto que estava acontecendo, ele nasceu a história passa numa guerra, a história passa na época tal. É interessante você trazer esses elementos, porque esses elementos podem atrair o leitor, tá bom?
enfim, para que ele consuma o material da obra mesmo, tá? Também é interessante você dar uma atenção especial para o personagem principal, gente. A gente tem que pensar assim, o personagem principal, ele foi elaborado com todo cuidado, né, pela pessoa que fez o filme, a série, o livro, enfim. Então ele foi elaborado com todo cuidado, né? Então é interessante, durante a sinopse, claro, você tem poucas linhas para fazer isso, mas é interessante falar alguma característica do personagem principal, tá bom? Nem que seja só uma ou duas, mas é interessante você dizer um pouco sobre ele, né? Para a pessoa também se interessar, tá? E além disso, é fundamental que você deixe o conflito claro, né? Ou seja, você diga lá qual é a problemática da narrativa, né? Para a pessoa já conseguir imaginar, né? É interessante vocês colocarem as dificuldades que os personagens vão encontrar, né? Alguns obstáculos que o personagem principal ele pode encontrar também, tá bom? Mas, claro, sem revelar a história inteira, né? E principalmente, sem revelar o desfecho, né? Não faz sentido nenhum, você não pode contar o final da história, tá bom? E também é importante que vocês não interpretem a história pelo leitor, né? Ou seja, vocês têm que deixar que ele tenha as próprias conclusões. Como eu tinha dito, vão trazer apenas alguns elementos e pronto. E aí cabe ao leitor, né, ir lá, ler o livro, ver o filme, enfim. E aí ele vai ter a conclusão dele, né? Se ele achou bom, se ele achou ruim, tá bom? Vocês não precisam interpretar a história para ninguém não, né? Vocês só vão colocar aqui alguns elementos, tá? Enfim, e aqui um exemplozinho bem curto, né, de uma sinopse do filme Malévola, no caso, né? O filme Malévola é uma releitura de A Bela Adormecida. Na história, uma bela jovem com asas negras cresce na floresta, mas sua rotina é abalada por um exército invasor composto né, por humanos. Determinada a se vingar, a vilã enfrenta uma batalha contra o rei e amaldiçoa a filha dele, a recém-nascida princesa Aurora. Pronto, aqui está a sinopse. Perceba que é bem curta, mas ela já traz aqui tudo que vai acontecer na história, né, basicamente. Né? Ela traz alguns elementos principais. Ela mostra a personagem principal, né, ó, fala da Malévola, né, ó, uma bela jovem de asas negras, né, ou seja, fala da personagem principal, e aí mostra o conflito, né, ó, a rotina é abalada por um exército invasor, né, composto por humanos. Então já mostra aqui um conflito. Ó. Determinada a se vingar, a vilã enfrenta uma batalha contra o rei. Então são informações que vai deixar a história interessante. Então você vai se interessar. Claro, ele não contou tudo, ele não contou o que aconteceu, ele não contou o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Isso aí a pessoa vai se sentir instigada e a pessoa vai ver o filme e aí a pessoa vai concluir, né, o que ela quiser, né, do filme, tá bom? Então perceba, é um exemplo bem curto, bem simples, que ele já está mostrando pra gente uns elementos, tá bom? Enfim, e aí eu vou trazer um outro exemplo agora, que ele é um pouquinho maior, né? Só são 2 parágrafos, tá bom? E aí, através desse exemplo aqui, a gente vai fazer um exercício, tá bom? Então, vamos lá, né? Que já é de outro filme, tá? Dispostas a conquistar uma nova vida, a jovem Elissa, que é a Jennifer Lawrence, isso aqui é interessante também. Muitas sinopses, elas trazem, principalmente sinopses de filme, eles podem trazer o ator ou atriz, né, que está interpretando esse personagem, tá bom? Entre parênteses, né, que também é uma outra estratégia, que é para deixar mais interessante, né? Talvez você conheça esse ator, essa atriz, e quando você lê, você, é interessante, né? A atriz tal está participando, é uma atriz boa, eu gosto dessa atriz, por exemplo, tá bom? Então pode ser que atraia a sua atenção também, tá? Dispostas a conquistar uma nova vida, a jovem Elissa, que é a Jennifer Lawrence, e sua mãe, Sarah Elizabeth Stewart, que se separou recentemente, se mudam para uma grande casa em uma nova cidade. O negócio só foi possível porque o imóvel vizinho ao delas foi palco de um duplo assassinato e assim o aluguel ficou mais baixo. Mas tudo na vida tem um preço. E quando Elissa começa a se relacionar com Ryan, né, que é o Mark Stewart, não sei como é que pronuncia isso, o único sobrevivente da família assassinada, as coisas começam a mudar radicalmente, trazendo à tona problemas entre mãe e filha, além de conflitos com os vizinhos da região, que acabam envolvendo também a polícia local. Então aqui a gente vê que é um pouquinho mais elaborado do que a gente tinha visto antes, né? Traz o nome dos atores, né? E também mostra aqui que tem vários conflitos, né? Tem vários pequenos conflitos aqui, ó.
fala da questão do assassinato na casa vizinha, né? Que já dá uma pista, né, de como o enredo vai ser trabalhado. Aí aqui fala já de problemas entre a mãe e a filha, né, que são as personagens principais, envolve conflitos com vizinhos, né, e envolve polícia. Então a gente já tem pistas de como vai se desenvolver essa trama, né, como é que o enredo vai se desenvolver. Claro, sem revelar nada, né, sem ter spoiler, né. Então aqui eu não sei o que vai acontecer, tá bom? Não tá dizendo desfecho. Aqui também não tá dizendo se o filme é bom, se o filme é ruim, tá bom? Só tá colocando alguns elementos para atrair a atenção da pessoa que tá lendo, tá bom? Enfim, qual é o assunto do texto que você acabou de ler? Sobre o que ele fala? Bom, gente, é um resumo de um filme, na verdade, né? É um resumo de um filme que provavelmente esse filme ele é de ação ou ele é de suspense, né? A gente viu que tem alguns elementos ali que pode ser de suspense, tá? Segunda questão, o texto que você leu foi publicado em um portal de entretenimento na internet. Pensando nisso, responda, qual é a finalidade desse texto? A finalidade, então, é atrair o leitor desse site, desse blog, enfim, desse portal na internet, para que ele assista o filme, o filme, né? É um filme. Então, que ele vá lá conferir o filme para poder dar a opinião dele também, né? Então, uma forma de tornar até o próprio portal mais interativo, né? O portal tá dando dica de filme, né? Tipo isso, tá bom? Então, é uma forma também de aproximar esse leitor do próprio portal, tá? Então, a gente poderia colocar assim, claro, de uma forma bem resumida. Primeira questão, né? O texto está resumindo o filme, que é uma sinopse, no caso. E a segunda é atrair a atenção dos leitores, né? Para despertar o interesse deles, tá bom? Claro, aqui eu coloquei resumido, vocês podem escrever no caderno de vocês com as palavras de vocês, tá bom? É até melhor que vocês escrevam com as palavras de vocês, tá? Enfim, finalizar a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Acessem o site da escola, né, para vocês terem acesso ao conteúdo que está lá, né? E a agenda digital, tá bom? Para vocês fazerem os exercícios. Se surgir alguma dúvida, você pode rever essa aula ou as outras aulas, tá bom? No canal da escola. E até a próxima aula!